Parte 2, Capítulo 2 – Diálogo personalizado. O melhor lugar para se falar de sexualidade é em casa, com a família. São os pais os principais responsáveis pela educação da sexualidade dos seus filhos. É necessário que se esforcem, façam cursos, leiam livros, que entendam o que deve ser dito e quando devem dizê-lo. Nós conhecemos bem os nossos filhos, sabemos seus temperamentos e em que etapa estão no desenvolvimento humano. E é por isso que não podemos delegar a outras pessoas sua educação sexual. É claro que podemos ter por perto pessoas que nos ajudem, mas elas devem seguir as nossas diretrizes. É de suma importância que haja momentos propícios para que os filhos façam perguntas. Já falei isso em outras ocasiões, mas há quem diga que, quando a mãe está grávida e já tem um filhinho pequeno, é preciso tirar o filhinho de dentro de casa para ele não estranhar a gravidez da mãe. Não acho que se deva fazer isso. Penso que ele deve, sim, continuar em casa para ver o que aconteceu e compreender o nascimento de seu irmãozinho. Em seguida, ele verá como se cuida de um bebê. Isso é uma maneira maravilhosa de apresentar os filhos aos mistérios da vida humana. É com a ajuda da família que as crianças devem, idealmente, sanar suas dúvidas e compreender o mundo. Em muitos casos, o que se faz é utilizar, dentro de casa, a televisão e outros dispositivos móveis para fazer os filhos aprenderem sobre sexualidade de maneira lúdica. Mas há um problema aí. Não sabemos como isso entra no coração dos nossos filhos. Nos momentos em que eles mais precisam de uma modulação da afetividade, os pais costumam delegar a responsabilidade para outra pessoa, para uma comunicação genérica e não personalizada, de coisas tão importantes. Uma mãe que viva bem a sua vocação materna será um grande exemplo para sua filha dentro de casa. Mostrará como se vive bem a sexualidade, porque a sexualidade se relaciona com a vivência da maternidade. A filha verá como uma mulher se porta, fala, reage, trabalha e se veste. Essa vivência familiar será a primeira vivência social dela. E isso é importante para o menino também. Ver uma mãe sendo verdadeiramente esposa e mãe. Futuramente, ele procurará uma esposa com as mesmas características e qualidades. Da mesma maneira, ao verem um pai agindo do jeito certo, de forma viril, responsável e protetora, saberão como um menino precisa agir, saberão que a força não deve servir para matar ou para fazer o mal, mas para proteger o ambiente familiar. Enfim, sobre o grande e importante momento de finalmente tratar desse assunto com os filhos, é bom que os pais tenham em mente 4 princípios básicos que exporei a seguir. Primeiro, cada criança é única e merece receber uma educação individualizada. Ninguém pode tirar dos pais o encargo de discernir se está na hora ou não de conversar sobre sexualidade com os filhos. É preciso ser criterioso, estar sempre com os filhos, tentar descobrir o que eles já sabem sobre o assunto e o que querem saber. Lembro de quando Ítalo comentou comigo que 90% dos pais dos seus pacientes adolescentes não sabiam o que os filhos viam ou escutavam a respeito de sexualidade. Os pais simplesmente não sabiam, porque não se interessavam por saber e também porque, em vários casos, os adolescentes têm dificuldade para falar com os pais sobre esse assunto. Os pais precisam, então, estar atentos, presentes e disponíveis para abordar esses temas em conversas com os filhos. Segundo, os pais precisam entender que o processo de maturação de cada filho é diferente, tanto biológica quanto afetivamente. Essa é a razão de precisarmos ter um diálogo personalizado com cada filho,
sabendo quem ele é, como é e qual é o seu temperamento, para assim estipularmos a melhor maneira de abordar o assunto com ele. Precisamos tentar observar os inícios da atividade genital instintiva das crianças, em que a criança põe a mão na genitália. Precisamos corrigir esses hábitos, não no sentido de fazer com que os filhos se sintam envergonhados ou culpados, mas de maneira leve e tranquila, tentando não deixar a criança ociosa ou por muito tempo no banho. Normalmente, elas fazem isso quando estão sozinhas, sem ter o que fazer. Temos de lhes dar atividades. É bom também investigar para saber se há, na verdade, alguma afecção médica. Às vezes pode haver alguma dor na região, por causa de uma infecção urinária ou bacteriana. É importante, portanto, levarmos nossos filhos ao médico para termos certeza de que está tudo bem. A maneira de vestir também pode ajudar a evitar que os filhos fiquem mexendo nas partes íntimas de forma indevida. É preciso que os orientemos, mas não se deve fazer com que essa orientação tenha uma conotação ruim, de reprovação, como se tratasse de um pecado, porque nesse caso não há nada disso. Terceiro, as informações sobre sexualidade devem ser fornecidas no contexto mais amplo da educação para o amor. Nunca devemos nos esquecer da dimensão espiritual, que todos nós temos almas. Precisamos avaliar os ambientes que os filhos frequentam, porque muitas vezes isso atrapalha a educação para o dom de si. Cansei de ir a aniversários em cujas festas havia músicas sensualizadas, em desacordo com a idade das crianças presentes. Quando isso acontece, eu simplesmente pego os meus filhos e vou embora. Isso é intolerável. Quarto, os pais devem dar as informações sobre sexualidade com delicadeza, de modo claro e oportuno. Devemos falar com os nossos filhos sem, por um lado, sermos demasiadamente explícitos e sem, por outro, sermos vagos. Os nossos filhos não podem ficar sem resposta, mas temos de lhes dar respostas quando as perguntas aparecerem. As perguntas são geralmente as mesmas, mas devemos investigar se sabemos as respostas certas, se sabemos responder de onde vêm os bebês, por que existe a mama, por que existe o testículo, por que menino e menina são diferentes e etc, etc. E é óbvio, as respostas para filhos de idades diferentes também têm que ser diferentes. Dizer a mesma coisa para um filho de 5 anos e para um filho de 15 não faria o menor sentido. As primeiras informações relativas ao sexo não são sobre a sexualidade genital, mas sobre gravidez, a origem dos bebês e o nascimento. Normalmente não se relacionam com a genitália em si. Muitas vezes, por exemplo, podemos aproveitar a nossa própria gestação ou de alguma amiga para explicar às crianças, de acordo com a idade delas, de onde vêm os bebês. De onde vêm os bebês? Se quisermos dar aos nossos filhos a explicação real a respeito de como nascem os bebês, devemos olhar para o assunto com profundidade. O que se quer saber é a origem da vida, e isso é um mistério. Você sabe como a vida humana vai parar em sua barriga? Quantas vezes um homem se relaciona com uma mulher e os dois não dão origem a uma nova vida? Ambos são instrumentos que possibilitam a vida, manipulados por algo maior. Quem dá a vida de fato não são os pais, mas sim um ser superior, que é quem nos sustenta na realidade. Explicar isso aos nossos filhos lhe dá um conceito grandioso, que ajuda a entender uma série de coisas. Casos de estupro, por exemplo, ou qualquer caso de crianças adotadas, cujos pais não são os pais biológicos que a geraram.
Ninguém nasce sem ter sido quisto e amado. E por isso temos responsabilidade quanto às nossas vidas. Como explicar, digamos, que alguém nasceu de inseminação artificial ou fertilização in vitro? Não houve amor entre mãe e pai, e mesmo assim essa pessoa continua sendo querida. O que houve foi amor com A maiúsculo, que quis a existência desse ser. Assim, para explicar a origem da vida humana, não precisamos falar do pênis que entrou na vagina. Não é a escola, ou um site, ou um vídeo que tem de falar sobre isso, mas os pais. Porém, é necessário que eles saibam do que se trata a vida humana e qual é o objetivo da sexualidade. Fase de latência e puberdade. Gostaria de salientar uma distinção importante na formação da sexualidade dos nossos filhos. Primeiro, uma fase chamada anos de inocência, ou fase de latência, que seria a fase entre os 5 e 12 anos de idade, quando começa de fato a puberdade dos pré-adolescentes. A puberdade começa aos 9 na menina e aos 10 anos no menino. Na menina, é iniciada com a presença de prótos mamários. No menino, com o aumento do testículo. Mas o início efetivo da puberdade, em que a cabeça e os interesses sexuais começam de fato a mudar, se dá mais ou menos aos 12 anos, momento em que a menina menstrua e o menino tem a primeira polusão noturna. É interessante explicarmos para os nossos filhos esses assuntos a partir dessas alterações sexuais pelas quais eles passam. Por que apareceu esse broto mamário? Por que estou com mais gordura no abdômen e no quadril? Por que estou ganhando massa muscular e mais força? Por que ele está mudando o timbre de voz e etc. É importante explicarmos essas coisas para os nossos filhos. Mas, em primeiro lugar, devemos nos perguntar: sabemos que alterações são essas? Se o menino perguntar à mãe por que o testículo dele está aumentando, ela precisa saber responder. Em geral, os anos de inocência são um período de tranquilidade para o desenvolvimento sexual dos nossos filhos. Esse momento não deve ser perturbado com informações sexuais desnecessárias. Nessa fase, os interesses das crianças não estão voltados para o aspecto sexual, mas para outras áreas da vida. Se forem feitas perguntas sobre sexualidade nesse período, as orientações devem se limitar ao que foi perguntado, não sendo adequado falarmos de pormenores eróticos ou de como o ato sexual realmente acontece e funciona. A formação da sexualidade nos primeiros anos deve ser dada de forma muito indireta, através da formação das virtudes como um todo, na formação da generosidade, da laboriosidade, da disciplina do estudo. É necessário que haja uma boa relação entre pais e filhos. Acontece no início de os filhos ficarem à vontade para conversar mais com as mães do que com os pais. Até porque, na maior parte dos casos, as mães passam mais tempo com os filhos e essa relação se torna muito forte. Mais adiante, isso acaba se dividindo. As meninas ficam mais à vontade com a mãe e os meninos com o pai. A criança, na fase da inocência, geralmente aceita bem as vestimentas escolhidas pelos pais, as suas orientações de comportamento e conhece as diferenças físicas entre o sexo masculino e feminino. Também nessa idade, a criança aprende, pela experiência familiar, o significado do que é ser homem e ser mulher. E nós não precisamos evitar que os meninos tenham manifestações de ternura, carinho e atenção. Não há problema nenhum em os meninos fazerem isso. As meninas, por outro lado, podem também participar de atividades masculinas, de desafio, força e competição. O que não devemos fazer é ignorar o fato de que há diferenças entre o homem e a mulher,
de que se deve haver uma presença masculina para o menino e uma presença feminina para a menina, de modo a ser possível distinguir as diferenças de ação entre homem e mulher, porque elas de fato existem. Há uma diferença na forma de agir e na maneira de ver o mundo. Essa é a regra, e como costumo dizer, não podemos educar os nossos filhos com base em exceções. Quando vamos ensinar os nossos filhos a nadar, não os colocamos para nadar em mar aberto, mas na natação, numa piscina parada e bem tranquila. Do mesmo modo, quando os nossos filhos são pequenos, é necessário que os ensinemos dentro das condições normais de temperatura e pressão, dentro do que é mais comum. Depois, quando tiverem mais maturidade para entender outras realidades, questões mais complexas, aí nós os colocaremos para nadar em mar aberto. Portanto, não há problema nenhum em definirmos esses papéis para os nossos filhos. Cada coisa tem o seu tempo. A fase dos anos de inocência é boa também para a criança aprender que a masculinidade não é sinal de superioridade em relação às mulheres, que os homens, por terem mais força e capacidade de trabalho, assumem certos papéis e responsabilidades. Deve ficar claro para as crianças que o homem ser assim não significa ser superior às mulheres, mas simplesmente diferente. Aos meninos, é bom desaconselhar a agressividade. Eles têm de utilizar a força apenas para proteger, cuidar e lutar quando for preciso. É comum que crianças nessa fase recebam informações sexuais prematuramente, mas elas ainda não são capazes de entender a verdadeira natureza e a importância do sexo. Porém, o fato de estarem na fase de latência, tranquilos, sem pensar nessas coisas, não impede o abuso sexual, que acaba sendo praticado por pessoas nas quais os nossos filhos já confiam, de modo que eles não conseguem perceber que essa confiança foi ou está sendo violada. A melhor maneira de cuidarmos disso é não permitindo que as crianças fiquem sozinhas com adultos que não sejam a mãe, o pai ou pessoas realmente confiáveis. Sei que isso é difícil, mas é a forma mais segura de impedir que o abuso aconteça. É preciso estarmos atentos. Não adianta dizer para a criança: se colocarem a mão aqui, você me conta. Não é assim que os abusos acontecem. Se a criança se sentir ameaçada, ela não contará nada para os pais. O que procuro fazer e que penso poder ajudar é tentar educar meus filhos para que eles tenham um choque de percepção, caso vejam alguma movimentação estranha. Se o meu filho, por exemplo, não está acostumado a tomar banho comigo, a ficar pelado em casa e que ninguém coloque a mão nas partes íntimas dele, quando uma exposição indevida acontecer, ele vai se sentir violado. Sinceramente, acho que esse cuidado com o próprio corpo e a própria intimidade é a melhor maneira de os filhos sentirem estranheza com a situação. O que e quando falar? Não é porque na rua se fala de forma chula que devemos, em família, falar as mesmas coisas, só que de forma polida. Não sabemos tudo o que os filhos vão escutar. Muitas vezes, achamos que eles escutaram certas coisas que, na verdade, não escutaram. Outras vezes, é o contrário. É difícil a definição de até onde ir, porque isso nos faz chegar ao extremo da invasão e tirar a inocência dos nossos filhos. Temos de estar atentos e ter momentos de conversa, sondar até onde vai o conhecimento deles sobre o assunto, para permitir que se expressem sobre si mesmos. Às vezes ficamos ansiosos por dar explicações. Isso nos faz colocar a carroça na frente dos bois. Então falamos demais sobre sexualidade. É assim porque a nossa vivência e visão da sexualidade são, em regra, puramente biológicas. Por querermos chegar logo à parte em que o pênis entra na vagina,
o encontro da sementinha do papai com a da mamãe, ficamos desconcertados. Não é preciso falar assim e muito menos levar para esse lado, caso tenhamos uma vivência sexual voltada para a vida. O problema é que estamos sempre pensando em nós mesmos, no prazer puro e simples. Não é preciso falar de tudo o que acontecerão futuramente, pois não sabemos o que eles de fato irão ver. É interessante, portanto, tentarmos descobrir o que os nossos filhos já sabem e nos colocarmos à disposição para conversar a respeito de todos os assuntos. Se a criança não é de falar muito, podemos perguntar o que está acontecendo. Muito mais do que ter a sensibilidade de pai e mãe, é necessário mapear com precisão a situação dos nossos filhos para saber o que deve ser dito. Observemos o estágio do desenvolvimento físico deles. Tentemos descobrir o que até agora lhes ensinaram no colégio e se os amiguinhos já tratam desse assunto entre si. E tomemos ciência dos conteúdos a que eles têm acesso. Essas informações não cairão do céu, nem serão dadas por mim. Quem tem o dom de falar com os filhos sobre todas as coisas são vocês, os pais. A criança indisciplinada, na fase de 5 a 12 anos, viciada em televisão, videogame, com hábitos egoístas e desordenados, é quem provavelmente terá mais problemas com a sexualidade. Quanto menos expusermos os nossos filhos a vídeos que possam violar essa inocência, melhor. Se eles já foram expostos de alguma maneira, precisamos estar abertos para que possam contar conosco, sem que fiquemos impressionados com as coisas que nos disserem, porque, do contrário, não falarão conosco de mais nada a esse respeito. Já sabemos que alguma exposição prematura pode acontecer. Então, sem nos espantarmos, devemos dizer: é? E como foi? Me conta. E tentar descobrir o que eles sabem para ordenarmos, ajustarmos e modularmos essas informações da melhor forma possível. A fase seguinte é a da puberdade, cujo início se dá aos 12 anos. É o momento em que acontece a descoberta de si, do próprio universo interior. Surgem planos grandiosos e expectativas, e também os impulsos biológicos se tornam mais fortes. Querem descobrir tudo o que existe. No entanto, ficam cheios de dúvidas, desconfiando até dos pais, que antes eram o máximo, e agora começam a ser questionados. Nesse momento, é importantíssimo haver outros adultos cuja presença possam servir de referência aos nossos filhos. O foco nos próprios pais irá desaparecer. Por isso, eles precisam focar em outros adultos bons e confiáveis. Os pais devem ter um círculo de amizade saudável, de pessoas cuja boa formação sirva de orientação aos filhos. Na puberdade, os filhos ficam ensimesmados. É mesmo uma fase conturbada. Precisamos, nessa etapa, estar particularmente atentos à evolução deles, às transformações físicas e psíquicas pelas quais estão passando, que são decisivas para a maturação da personalidade. Geralmente, os filhos não irão falar conosco sobre essas coisas. Eles não chegam e dizem: "Ah, mãe, gostaria de conversar sobre uma coisa com você." Nós é que devemos propiciar esses momentos de conversa, procurando ocasiões, jantar, sair, viajar com eles. Em conversas e leituras, podemos propor debates a respeito de temas variados, como o aborto, o uso dos contraceptivos e quaisquer outros assuntos relacionados à sexualidade, para que os filhos possam mostrar o que já sabem. É nesse momento da puberdade que começam as transformações, e é a partir dessas mudanças que devemos explicar aos nossos filhos o que está acontecendo. Por que a menina fica menstruada? O que significa menstruação? Temos de explicar essas coisas, levando sempre em consideração não apenas a questão biológica, mas também a questão total do ser humano.
No caso da menstruação, devemos ter em mente a maternidade, o casamento, a família e etc. Falar disso não é pôr sobre os nossos filhos uma grande responsabilidade, mas sim revelar o que a coisa realmente é. A menstruação não é só o ciclo hormonal que tem esta e aquela função no organismo. É também parte de uma dimensão da alma da mulher. Precisamos conversar sobre assuntos mais elevados com os nossos filhos, não nos limitando a passar a eles informações puramente biológicas. Se nos limitarmos a falar apenas de camisinhas e anticoncepcionais, deixamos as conversas muito rasas e elas precisam, dentro do possível, ser aprofundadas. Aos filhos adolescentes ainda não é necessário que falemos dos pormenores da união sexual, a menos que eles nos peçam explicitamente. Mas caso tenhamos de abordar o assunto, é preciso que o façamos de forma amigável, alegre e participativa, sem usar termos chulos e sem ridicularizar a situação. É importante também que lhes passemos instruções sobre as características somáticas e psicológicas do sexo oposto. As explicações a respeito dos assuntos sexuais podem ter, e é bom que tenham, como ensejo as mudanças pelas quais eles mesmos estão passando. Podemos explicar à menina que o broto mamário está aparecendo proveniente de hormônios novos que estão circulando por sobre seu corpo, os quais a prepararão para, quando for mais velha, receber uma nova vida. Devemos dizer também que essa preparação se dá aos poucos e se estende a vários lugares do corpo. As mamas começarão a aparecer, haverá mais gordura no tórax e no quadril, o corpo começará a mudar. Ademais, deve-se dizer que essa preparação acontecerá todos os meses, ciclicamente, e que na primeira vez ocorrerá um sangramento, mostrando assim que o corpo funciona perfeitamente bem. Sempre temos de trabalhar com os nossos filhos dessa maneira, tentando constantemente relacionar as alterações sexuais que acontecem neles com a ideia de uma nova vida, de um novo acontecimento grandioso. Nesse momento da adolescência, termos a ajuda de um médico, de um psicológico e, por que não, de um sacerdote capaz de nos ajudar no acompanhamento do crescimento dos nossos filhos adolescentes é de grande valia. Um sacerdote que conviva com os nossos filhos pode ouvir suas questões mais íntimas, ditas muitas vezes no confessionário ou na direção espiritual. É fundamental prevenirmos os nossos filhos contra a mentalidade hedonista, para a qual o sexo é apenas feito por prazer. Essa mentalidade leva à objetificação das pessoas. Na fase da puberdade, os filhos costumam ficar muito vulneráveis a fantasias eróticas e a tentações de realizar experiências sexuais. Conversar sobre essas coisas é importante, tentando sempre sondar o que eles já sabem a respeito do assunto e o que precisam saber. Enfim, que pontos precisam ficar claros na adolescência? A relação entre os aspectos unitivo e reprodutivo do matrimônio, a indissolubilidade do casamento, não sendo possível ter relações fugazes, voltadas simplesmente ao prazer, a realidade do aborto, da contracepção, da masturbação. A desordem sexual destrói progressivamente a capacidade de amar, fazendo do prazer a finalidade da sexualidade e reduzindo as outras pessoas a objetos. A banalização da sexualidade está relacionada ao desprezo pela vida humana, porque acabamos usando a sexualidade para fins egoístas e o próximo, pouco a pouco, perde sua importância, o que pode levar a monstruosidades como o aborto. Há, sim, relação entre a banalização do sexo e o aborto, porque a mentalidade das pessoas ficam desensibilizadas. Nada disso acontece por acaso. Na adolescência tardia, sobretudo para as meninas, podemos falar dos indícios de fertilidade e de sua regulação natural.
Podemos também, aos poucos, conversar sobre o aborto. Mesmo antes da adolescência, os filhos são capazes de entender o valor da vida humana. Se eles têm muitos irmãos e nós dissermos que pessoas querem matar bebês dentro da barriga das mamães, eles ficarão comovidos, por estarem muito envolvidos com o nascimento de novos irmãozinhos. Esse assunto, no entanto, deve ser tratado de forma muito cuidadosa. Nenhum material de natureza erótica deve ser apresentado às crianças e aos jovens em qualquer idade que estejam. Não faz sentido mostrar pornografia aos filhos. Nenhum rapaz vira homem vendo pornografia, pelo contrário, isso faz com que ele não veja a dignidade da mulher do jeito que um homem de verdade deve ver. Nenhum adolescente ou criança deve ser convidado ou obrigado a participar de atividades que lesem a delicadeza e sejam contrárias à sua noção de intimidade. Isso acontece frequentemente. Já vimos milhares de vezes adolescentes ficando com vergonha ao manejar camisinhas, ao ter de expor a própria intimidade, ao falar do que já fizeram sexualmente. Isso lhes pode ser altamente danoso. Nenhuma dramatização deve ser feita. Não deve ser passado imagens explicativas às crianças. Não devem ser realizados pelos nossos filhos exames orais ou escritos sobre coisas eróticas. Por outro lado, é essencial evitar dar uma educação voltada à negatividade. Também temos de desviar das situações que façam os adolescentes tomarem decisões a respeito de questões morais elevadas e complexas demais. Essas questões precisam ser conversadas dentro de um ambiente seguro, em que haja uma moralidade normal e seja possível perceber o certo e o errado ordinariamente, não tomando como exemplo as exceções mais absurdas que existem. Tomar as exceções e casos difíceis como exemplos pode levar a criança a um relativismo moral, alimentando nela certa indiferença. A criança fica tão impressionada com o caso excepcional que se torna incapaz de definir o certo e o errado. Homossexualidade. O casamento entre homem e mulher tem uma natureza permanente, procriadora e conjugal. Algumas coisas que aconteceram ao longo da história, pouco a pouco, mataram essas características. A aprovação do divórcio acabou com uma permanência, os métodos anticoncepcionais desqualificaram a ideia de procriação e a admissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo desmanchou a natureza conjugal do casamento. Assim, o casamento se tornou algo indefinido. Hoje em dia, tudo é permitido e casamento não é casamento. Nesse contexto, explicar aos nossos filhos o dom de si fica muito mais difícil. A verdade é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma impossibilidade ontológica e metafísica. Sem a complementariedade sexual, não é possível haver casamento. O ato marital não se completa fisicamente quando a relação é homossexual. Para o casamento ser válido, tanto na igreja quanto na vida civil, é preciso haver consumação do ato. E isso não é uma posição religiosa. Nas leis civis do Reino Unido, isso existe. Um casamento é nulo se não houve consumação do ato sexual entre homem e mulher. Isso é, não havendo a consumação, o casamento não acontece, não existe. Adicionou-se uma cláusula que abre exceção aos homossexuais porque, evidentemente, não se trata da mesma coisa. Os casamentos heterossexuais e homossexuais não têm a mesma natureza. Por mais que dois homens ou duas mulheres se amem, a união deles não configura um casamento. Não há consumação do ato conjugal. Pode haver, é claro, uma relação muito íntima, uma amizade sincera de duas pessoas que se gostam e se querem, mas não há fecundidade, entrega total, o dom de si, complementariedade e várias outras características importantes e necessárias ao amor humano e conjugal. Se, pela idade avançada ou por uma doença,
não for possível que uma união heterossexual gere filhos, não há problema. A natureza do ato sexual entre o casal é aberta à vida, e isso basta. Uma união conjugal válida sempre contém a possibilidade de dar frutos, ainda que estes não apareçam devido a problemas de infertilidade, senilidade ou a enfermidades. Entre duas pessoas, relacionamento sem sexo é amizade, não casamento. O Estado pode dizer o contrário, mas não tem poder para mudar a realidade. O seu papel é legalizar, mas ele não é capaz de alterar a essência do fato. É necessário explicar isso aos nossos filhos. Porém, se eles forem muito pequenos, é melhor fugir o máximo possível dessas questões, já que as explicações inevitavelmente são muito complexas. Como falei anteriormente, não adianta querer colocar no mar alguém que não saiba nadar. É importante deixarmos claro que é necessário respeitar as decisões das outras pessoas quanto às próprias vidas. O nosso compromisso é com a educação dos nossos filhos. Não devemos ensiná-los a recriminar outras pessoas, mas os critérios que eles devem receber precisam necessariamente estar relacionados ao que é natural. Não podemos negligenciar o fato de que existe um movimento ideológico cuja finalidade é normalizar certas práticas, de que há um esforço para obrigar as pessoas a aceitar determinados comportamentos. Quando discordamos de algo do que dizem, somos chamados de intolerantes ou insensíveis, quando não, perseguidos ou processados. O maior problema, no entanto, é que a homossexualidade coloca a escolha sexual como algo central na vida de uma pessoa, que determina a própria vida segundo esse fator, como se a preferência sexual dissesse quem a pessoa é. E isso não é verdade. Para termos uma vida sexual saudável, precisamos primeiramente ser pessoas, ter personalidades, a fim de que nos seja possível viver o dom de si e nos doar a outra pessoa. Como daremos para outra pessoa algo que não temos? A sexualidade é a vivência de uma ação corporal vinculada à nossa alma, ao nosso ser integral. Para que possamos vivê-la com liberdade e responsabilidade, precisamos saber quem nós somos. Novamente, antes de os nossos filhos pensarem em opções sexuais, eles precisam ser gente, ser pessoas de verdade, formar as próprias personalidades. Mas o que se faz hoje é, primeiramente, pensar na sexualidade, sem levar em consideração a pessoa em si, inclusive dando conotação sexual ao que ainda não tem. Antes, uma adolescente achar uma outra pessoa do mesmo sexo bonita não tinha relação alguma com uma atração sexual, mas atualmente lhes é oferecida essa possibilidade. Os adolescentes andam muito confusos com isso, especialmente as meninas. Tantas meninas ficam confusas em relação ao carinho, tipicamente feminino, que sentem por suas amigas, mesmo que também achem os rapazes bonitos. É necessário que a mãe converse com ela, conte situações pelas quais passou, com alguma menina que achava bonita, por exemplo, dizer a ela que não é necessário definir que tem ou não atração pelos dois sexos, e não sentir desespero, pois não devemos nos espantar com as coisas, já que elas simplesmente acontecem. Quando agimos desesperadamente, mostramos que nada entendemos de antropologia e da vida humana. Temos de nos preparar para quando as situações difíceis acontecerem, e a educação da sexualidade é sempre pessoal e varia de caso a caso. Se a pessoa realmente tem uma inclinação sexual diferente da natural, temos de ajudá-la a aprender a viver com isso, sempre levando em consideração o dom de si, que é a verdadeira vivência da sexualidade.